Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, né? Enquanto você ainda está acompanhando a tia Diana aí de forma online, né? Enquanto você ainda não retornou para a nossa aula, espero você brevemente aqui lá na nossa sala, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai nos ajudando por aqui mesmo. Bom, na nossa aula de ciências hoje, turminha, a gente vai conhecer o assunto o solo. Na nossa unidade passada, nós falamos muito sobre a água, né? Sobre o uso da água, sobre cuidados com a água, o ciclo da água e até sobre doenças que são transmitidas pela água. Nosso último assunto foi sobre saneamento básico, né? E hoje a gente vai conhecer aí o assunto o solo. Quem é o solo, gente? O que é solo? O solo, turminha, é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, onde plantamos e onde construímos tudo. Ou seja, é aqui onde nós moramos e vivemos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e de geração de alimentos para a sociedade. Isso é um assunto bem parecido, né? Lembra um pouco a geografia, questão das plantações, questão da agricultura, né? Então, as atividades relacionadas ao plantio de coisas que nós usamos. Então, essas atividades, elas acontecem no solo. Bom, e como se formou o solo? Essa informação que eu estou trazendo, gente, são pesquisas, não é a tia Diana que está dizendo por conta própria, tá? Baseado em pesquisas científicas. Então, assim, não sou eu que estou dizendo nada disso, tá bom? O solo se formou a partir do processo de degradação das rochas de origem. Ou seja, existia muita rocha, que é a chamada rocha-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na terra, não existia o chão, somente as rochas. E aí, lentamente, essas rochas foram desgastadas pelo clima, pela ação da água, pela ação dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo, né? O solo é a parte mais superficial da litosfera. Nós também já completamos uma atividadezinha de ciências que foi conhecendo a Terra. E aí a gente viu quem é a litosfera, quem é a hidrosfera e quem é a atmosfera, que é aqui, né? A atmosfera é a parte de cima, de onde a gente vive. Bom, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sobrevivência. Olha só. As rochas, os tipos de rochas. Vocês vão conhecer agora sobre as rochas. Existem as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Quem são as rochas magmáticas? Também chamadas de rochas ígneas. São formadas pelo magma solidificado abaixo da crosta terrestre, né? A rocha sedimentar são formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas que já existem. As rochas metamórficas são as que sofreram modificações na sua estrutura, em decorrência de altas pressões ou temperatura. E agora vocês vão conhecer o subsolo. Conhecemos o solo, que é a parte de cima de onde nós pisamos, onde nós construímos nossas casas, onde existem as avenidas, onde existe tudo. É o solo. E aí tem o subsolo, que é a camada que fica abaixo do solo. Ou seja, quando a gente cava a terra, embaixo, né? Quando a gente faz esse buraco, nós chamamos de o subsolo, que é essa parte
encontrado abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Aí vocês vão conhecer, como é que se forma o solo a partir da imagem, tá? Olha aí a imagem. Tá vendo as plantas? A raiz para baixo, né? Que é no subsolo. Bem lá embaixo mesmo, tem as rochas, os fragmentos das rochas e tem a rocha que deu origem ao solo, que é a rocha mãe, ó. Lá embaixo. Vocês estão conseguindo ver? Pois é mais ou menos isso. Composição do solo. O solo é composto por uma parte porosa de água e ar. O solo, que é essa parte de cima que a gente mora. A parte sólida do solo são os minerais e a matéria orgânica, né? Os minerais que a gente encontra abaixo do solo, que é no subsolo, que é a água. E aí vocês vão ver aqui também os minerais que são encontrados no subsolo. Vou já mostrar para vocês, ó. O solo fértil, lembra que a gente viu isso lá na geografia, que o plantio, né, o cultivo das plantas precisa do solo fértil para que a plantação se desenvolva? Então, aqui, ó, solo fértil é um solo bom para o cultivo de plantas. Solo e subsolo. As rochas da crosta terrestre geralmente não estão expostas. Elas se apresentam cobertas por duas camadas, que é o solo e o subsolo. As rochas ficam embaixo, né, dessas duas camadas. Subsolo. Camada espessa de cor mais clara, constituída de areia, argila, material orgânico, contém pouca vida. Apenas poucas espécies de seres vivos conseguem sobreviver no subsolo. E é o caso das minhocas, que elas moram embaixo da terra, né? Quase que totalmente formado de partículas minerais, areia, argila e pequenos fragmentos de rocha. Também encontramos água no subsolo, que é o caso dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Águas subterrâneas. Por exemplo, chove. Às vezes chove, com pouco tempo o chão já está um pouco seco. Isso quer dizer que o solo e o subsolo absorveu essa água da chuva para baixo dele e lá ficou. Então, por isso que no subsolo a gente encontra água. Encontramos também os minerais abaixo do solo, que é no subsolo. Tem as pessoas que trabalham produzindo, buscando minerais, tá, gente? Tem os mineradores, tem as empresas que são responsáveis também por esse tipo de atividade. E os minerais que são encontrados, né, são esses que tá na telinha. Tia Diana não vai ler, porque é uma forma bem científica, os nomes bem científicos mesmo. E que, assim, só com um estudo mais abrangente é que vocês vão conseguir entender. E isso vai fazer parte da sua vida, né? Da sua formação. Só que a partir das séries mais na frente que vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, tá certo? Só à medida também de vocês saberem que no subsolo são encontrados os minerais, tá bom? Também no subsolo, né, gente, é encontrado o petróleo. Nós falamos sobre isso lá na aula de geografia, né? Que são os minerais, são encontrados e o petróleo é um mineral que é encontrado no subsolo. O que é petróleo? Porque a gente fala tanto de petróleo pode ser que vocês, né? Então, gente, o petróleo é um líquido oleoso e viscoso de coloração escura. Ele é insolúvel na água. Por exemplo, às vezes, se vazar dessa plataforma aqui, o óleo que está sendo extraído aí, se vazar para o mar, vai ficar uma mancha muito feia nas águas do mar, porque não se une água com óleo, então vai ficar em cima da água o tempo todo, né? Então, ele serve o petróleo para fazer gasolina, para fazer gás natural, para fazer asfalto, né? Que é aquela substância do asfalto, enfim. É tudo derivado do petróleo. E tá aqui os derivados, né? Como vocês estão vendo nessa fotozinha aqui.
Bom, turminha, é isso, né? Hoje a gente conheceu esse assunto, o solo. Vai ser assunto das suas próximas avaliações, tá certo? Então, não deixe de fazer a atividade de casa, de treinar, né? O exercício de fixar, o exercício diário vai fazer com que você aprenda e só assim você vai aprender, né? Treinando todo dia. Quando você assiste a aula, você já vai. E aí, à medida de você também responder, gente, aí fazendo e pausando aqui o vídeo da tia Diana, tá certo? Você pode fazer a primeira questão, aí volta aqui para o slide, volta para a explicação, e assim você vai entendendo, você vai fixando aí também essa questão, tá certo? Então, turminha, super beijos e até o nosso próximo encontro.